Gente, acabei o Código Florestal agora há pouco. Vamos falar sobre desmatamento e corte seletivo. Desmatamento e corte seletivo, fica até difícil a gente encontrar o que falar, porque são coisas muitas vezes muito óbvias. Mas eu trouxe aqui para vocês os principais impactos, como se trata isso na legislação e do que o poder público faz para tentar prevenir. São algumas coisas assim que eu acho que podem cair em termos de abordagem, mas assim, não existe um material específico, né. Você tem livros que vão tratar, mas, é um tema que perpassa, ele é um tema que é transversal a todas essas questões ambientais que a gente está tratando no concurso. Então, sem gastar mais tempo de vocês, vamos para o conteúdo. Para o vídeo é ótimo, né, a gente já está no vídeo. Vamos para o conteúdo. Desmatamento e corte seletivo, gente. Eu vou fazer uma simplificação bem grande das denominações. O desmatamento, ele é voltado principalmente quando você tem o deflorestamento, ou seja, a remoção da vegetação nativa, a corte raso. Via de regra, você vai falar de desmatamento quando você faz a limpeza total da área. Já o corte seletivo, ele é uma técnica onde você faz corte de árvores específicas. Você pega, por exemplo, árvores que têm um valor comercial intrínseco mais elevado e você foca em fazer o corte e remoção dessas árvores para comercialização. Uma coisa que você tem que ter em mente é que a maioria das vezes o corte seletivo, principalmente no caso de exploração clandestina, ele vai estar associado ao desmatamento. Como assim? Antes de desmatar uma área para plantar, antes de passar o trator e passar fogo, como a maioria dos desmatadores clandestinos fazem, né, dos que estão irregulares, você tem a remoção das árvores de interesse econômico. Ninguém é tolo. Madeira tá caro, quem constrói sabe. Madeira tá caro, madeira sempre foi caro. Então, antes de você chegar lá e destruir, você sempre tira aquilo que é de maior interesse econômico. Então, via de regra, quando você tem um desmatamento, ele geralmente é precedido por um corte seletivo das espécies de interesse econômico. Isso é obrigatório? Não. Existem casos em que o desmatamento já se dá para a remoção do material como um todo. Existem casos, por exemplo, onde o desmatamento se dá para carvoejamento, e aí não importa, o que importa é volume de material lenhoso, não importa a espécie. Mas, via de regra, espécies que têm valor econômico maior são removidas por corte seletivo. Alguns dados sobre o Brasil. Nos últimos 5 anos, o Brasil perdeu mais de 8 milhões de hectares de vegetação nativa. Esses dados aqui, todos vêm da plataforma Map Biomas. Eu vou ver se depois eu faço um vídeo especificamente sobre ele. Eu estou prometendo um monte de vídeos específicos para vocês que eu vou tentar trazer a tempo, tá? Mas é porque tem muita informação que está dispersa e vocês tendo acesso a essas plataformas, vocês podem tirar dúvidas, vocês podem consultar por conta própria até para reforçar o seu aprendizado. Então, mas só adiantando, o MapBiomas, eu acho que eu já falei sobre isso, é uma plataforma que ela é composta por várias instituições e é uma base de dados oficial que mapeia o uso do solo e que monitora em tempo, não vou dizer real, mas o mais próximo possível do real, os desmatamentos que ocorrem no território. A Amazônia e Cerrado foi o que mais foi desmatado. Ele responde por 85% da área total desmatada no país, ou seja, ela responde por 85% disso aqui, tá? Não é 85% do país, por favor. 85% da área total desmatada do país. Em 2023, o Cerrado, inclusive, ultrapassou a Amazônia com 61% da área que foi desmatada durante o ano. Então, de toda a área que foi desmatada no país, 25%, isso em 2023, tá? 25% foi na Amazônia e 61% foi no Cerrado. Alguns dados aqui de cobertura do solo também para vocês. O Brasil ainda conta com aproximadamente 59% de florestas e 5,5% de vegetação herbácea e arbustiva. Então, a gente tem aí uma cobertura de mais de 60% do solo com vegetação nativa. A gente tem mais ou menos 32,5% de áreas com agropecuária. Desculpa, eu vou fazer o seguinte, eu vou sumir comigo mesmo. Vocês tinham até pedido, eu não me lembro agora quem foi, uma colega de vocês pediu para eu tirar minha foto, botar minha foto em outro cantinho, mas aqui eu não vou ter muito onde colocar, tá? Então vamos lá. Voltando, então, vocês podem observar aqui por esse gráfico da direita, você teve uma expansão aqui da agropecuária, né, que está em amarelo. A área de vegetação herbácea e arbustiva foi reduzida e a área de floresta foi reduzida aqui em mais ou menos 100 milhões de hectares. Isso porque a gente está tratando de 1985 até 2023. Na Amazônia Legal, um dado interessante é que boa parte da substituição da vegetação nativa veio para pastagem.
Se você observar, a gente aumentou aqui de 12 milhões de hectares para 59 milhões de hectares de pastagem. Então, você vê aqui, ó, dentro da ocupação do uso agropecuário, a gente tem 88% de pastagem, 11% de agricultura e apenas 1% de silvicultura. A gente ainda tem uma boa porção de floresta, a maior parte ainda é floresta, em diferentes estágios de regeneração, né? Então, por que que a gente pode depender disso? Que o avanço da pecuária é um dos principais motores de desmatamento na Amazônia Legal. Quando a gente fala aqui da caatinga, a gente vai ter um dado também parecido. Você vê que a gente tem 70% de pastagem dentro do uso agropecuário. 38% do uso é de agropecuária, 70% desse é de pastagem. Então, não vai ser só aqui, tá? A gente vai repassar outros biomas e vocês vão ver que na maioria deles, o que mais ocupa terreno antropizado, área antropizada, é a pastagem. O Brasil é um país que tem uma área muito grande de pecuária, nós somos um imenso produtor de carne, né? A Caatinga perdeu durante esse período aqui, de 85 a 2023, 14,4% de sua cobertura. Quando a gente fala 14,4%, a gente está falando de perda líquida. O que é que isso significa? É áreas que foram desmatadas menos as áreas que regeneraram. Então, muitas dessas áreas, na verdade, são áreas secundárias, ou seja, são áreas que estão regenerando. Então, provavelmente o desmatamento foi superior a 14%, só que aí uma parte dela está em regeneração. Quando a gente vai para o cerrado, a gente pode ver, por exemplo, que a área de pastagem aumentou aqui em mais de 50% durante o período. A gente teve uma perda de 27,4% das áreas de cerrado. Boa parte dele, como vocês podem ver, 54% da área antropizada hoje dedicada à agropecuária é para pastagem. Então, novamente, a gente repete: pastagem, a pecuária é um dos principais motores de degradação ambiental. Só que no caso do Cerrado, você tem 28% de agricultura, diferente dos 11% da área da Amazônia. A gente teve um crescimento de 6,3 vezes da área agricultável entre 1985 e 2023, tá? Isso aqui, esses gráficos estão todos disponíveis dentro da plataforma do Map Biomas. Vocês podem ver aqui, ó, é dadozinho oficial, tá? Eh, Apesar de ser .org, é um dado oficial. Ah, a gente pode ver aqui na Mata Atlântica. A Mata Atlântica teve uma queda das áreas de pastagem, teve uma queda menos acentuada aqui na parte de florestas, mas teve um crescimento em termos de mosaico de uso. Então você tem usos mistos do solo. A gente tem 65,1% da área do bioma ocupada já com agropecuária. A gente tem 28,1% de florestas, dos quais 93% aqui são compostos por florestas de mangue e restingas e 6,5% de savana. O crescimento das áreas de agricultura entre 85 e 2023 foi de 90,9%. Então foi bem menor, por exemplo, do que na Amazônia e no Cerrado. No caso do Pampa, qual é a nossa situação? A agropecuária cresceu, a vegetação herbácea e arbustiva, a gente pode ver, foi a mais impactada. A parte florestal, de 2,2 milhões, hoje tem 2,3 milhões de cobertura. Já a vegetação herbácea e arbustiva, que é o campo do Pampa mesmo, caiu de 9,6 para 6,2 milhões de hectares, uma perda aqui de cerca de 30%. Você teve uma perda líquida de vegetação nativa de 28,3% durante o período. E vocês podem observar aqui que 92% da vegetação herbácea e arbustiva é formada por formação campestre. O Pampa, ele tem uma peculiaridade. Quando a gente vai olhar, você tem 63% de agricultura e 28% de mosaico de uso. Beleza. Só que tem um porém. Boa parte dessa formação campestre aqui é utilizada para fins de pecuária. A pecuária lá, você não precisa desmatar. O próprio Pampa, ele é utilizado para pastoreio. Então você não precisa necessariamente de sua remoção. Então existe uma porção disso aqui que vai estar sendo utilizada, na verdade, para criação do gado. E outro ponto interessante, que a gente até falou com respeito a respeito da substituição do Pampa, a área de silvicultura aumentou em 16,5 vezes entre 85 e 2023. Então a silvicultura vem substituindo as áreas de cobertura de vegetação nativa. Por último, aqui o Pantanal. Em 85 a gente tinha 7,1 milhões de áreas de campo alagado e caiu para 3,4 milhões de hectares. Então a gente caiu aqui para um pouco menos de 50% da área de máxima aqui do ano de 1985. A gente tem um índice de ocupação agropecuária relativamente baixo, 16,7%,
99,9% é pastagem. Lembra que a gente falou no bioma que você não tinha muito uso para a área agrícola, por quê? Porque devido aos ciclos de cheia e seca, você precisava estar levando sua atividade econômica com você. Conforme esse campo alagado vai sumindo e a terra vai ficando seca, ele vai abrir cada vez mais a possibilidade de expansão agrícola dentro do Pantanal. Você tem 62% ainda de formação campestre, 38% aqui de campo alagado, quando a gente fala o quê? De vegetação herbácea e arbustiva. E uma perda líquida da vegetação nativa de 12,7%. Eu falei rapidinho sobre isso aqui para a gente poder ter um panorama geral, mas vamos para o que vai realmente impactar no aspecto ambiental. Quais as principais causas? Vamos começar por aqui, certo? Expansão da atividade agropecuária, principalmente a pecuária, como eu mostrei para vocês agora há pouco. O Brasil tem uma área de pastagem, uma área de criação de gado muito significativa dentro do seu território. A exploração de recursos florestais, então isso aí não é nem de longe o primeiro, mas conta. A gente tem na Caatinga, por exemplo, o desmatamento, tanto para extração de madeira como para carvoejamento, que aí é para fins energéticos. Então é um recurso florestal. A gente tem áreas de remanescente de Mata Atlântica a extração, principalmente por corte seletivo, ou seja, eles entram nos fragmentos de Mata Atlântica, cortam as árvores mais antigas, as de porte maior e de espécies mais valiosas, retiram e fazem a venda, né. Eles inclusive, geralmente, quem atua com isso aí, já faz o beneficiamento, já faz o desdobramento da madeira e já trabalha com as pranchas, com as to trabalha em toras, mas trabalha mais com pranchas, trabalha mais com vigas, com material já trabalhado, porque você agrega valor no processo. E expansão de áreas urbanas. Há uma observação também sobre essa questão de exploração dos recursos florestais. Existem inclusive madeireiras móveis. Eu só descobri isso depois que eu comecei a trabalhar no âmbito da fiscalização. Numa das primeiras fiscalizações que eu tive a oportunidade de participar, a gente conseguiu fazer o desmonte de uma madeireira móvel. Eles pegam todos os equipamentos necessários para desdobrar a madeira em um caminhão, entram na mata, eles vão derrubando e já vão desdobrando a madeira, ou seja, eles já vão pegando a tora de seu estado in natura e deixando ela num formato que já traz um valor agregado, que eles já transportam ele com uma madeira beneficiada. E quais são os principais impactos, vistas as principais causas? Redução da disponibilidade e fragmentação de hábitats, a gente falou disso aqui na parte de ecologia de paisagem, mas só revisando, você vai ter uma redução dos hábitats disponíveis que vai gerar o quê? Uma pressão sobre a biodiversidade, vai aumentar a competição, tanto interespecífica como intraespecífica, por recursos, e pode levar inclusive à extinção de espécies, e a fragmentação de hábitats, que pode levar a um processo de isolamento, endogamia e empobrecimento genético de populações, comprometimento das áreas de recarga de aquíferos. Vamos lá, a gente tem o ciclo da água. A gente pode até falar sobre o ciclo da água, acho que ele está previsto para edital, mas falando de forma bem grosseira. Você tem aqui o oceano, certo? O oceano evapora a água vem para o continente. A água cai na forma de chuva em cima da montanhazinha aqui. Vou botar umas arvorezinhas aqui para ficar bonitinho para vocês. Cai, uma parte desce, uma parte permeabilizada, ela infiltra no solo, vai para os aquíferos. Dos aquíferos, o fazendeiro aqui, ou o dono da casinha aqui, o usuário de água, fura um poço. Ele fura um poço aqui, um canudinho, tá vendo? E pega essa água, ou então ela vai aflorar também. Essa água também pode aflorar na forma de nascentes, e aí vem o rio, enfim. Em termos, o que é uma área de recarga? A área de recarga são áreas onde você tem uma capacidade de reabastecimento dos aquíferos mais significativas devido a determinadas condições do solo. Ao tipo de geologia, por exemplo, solos, você tem solos que têm uma maior porosidade, que têm uma maior capacidade de absorção, enfim, tem uma série de critérios para determinar essas áreas de recarga. Quando você desmata, você retira essa vegetação, você diminui a capacidade dessas áreas de recarga, de permitir que esses aquíferos sejam reabastecidos pela água da chuva e pelo ciclo hidrológico de forma geral. Ou seja, você compromete a capacidade de abastecimento, inclusive de cidades. Destruição de sumidouros de carbono. Uma floresta ela é um sumidouro de carbono. Você tem o carbono lá na atmosfera. Você está querendo combater o efeito estufa. Ele tá lá, ó, carbono tocando o terror. O carbono tá lá solto. Pá! O que é que a árvore faz? Fotossíntese. Pega o carbono, sintetiza energia junto com o oxigênio, junto com a água, junto com minerais, todo aquele processo do ciclo da fotossíntese. Esse carbono, parte desse carbono, vai entrar onde?
vai entrar para compor matéria orgânica, biomassa. Então, ela vai crescendo, ela vai fixando carbono, tanto do solo como da atmosfera. A árvore vai puxando ali, vai puxando ali. Você desmatou e tocou fogo, você pegou esse carbono e jogou todo na atmosfera de volta. E outra, você destruiu a ferramenta que estava tirando esse carbono da atmosfera. Comprometimento da fertilidade do solo, porque uma vez que você descobre o solo, ele se torna mais vulnerável ao processo de lixiviação, que é a lixiviação. Chove em cima do solo que está exposto ali, a água, ao invés de infiltrar devagar, com calma, tranquila, ela vai correr superficialmente, lavando, levando embora, dissolvendo e levando embora os nutrientes que tem no solo e favorece processos erosivos. Quando essa água carreia, aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar aqui, se sobrou espaço para desenhar. Eu tenho aqui o morro. O morro está aqui, certo? Cheio de grãozinhos de areia aqui. Considere que isso aqui é areia, tá? Quando a água vem da enxurrada, ela vai começar a carrear uma camada após a outra de sedimentos que vão se depositar onde, gente? No rio. Então, se eu tinha um rio aqui, ele vai cada vez mais perder capacidade de vazão, né? Ele vai perder cada vez mais a capacidade de vazão. A vazão dele vai reduzindo devido ao processo de assoreamento. Fora isso, você vai prejudicando todo o ambiente aquático ali, toda a fauna, a flora que está associada aqui ao fundo desse rio. Outro impacto muito grave. Foi detectado o primeiro foco de clima árido no Brasil. O desmatamento tem um grande impacto climático não apenas na questão da fixação de carbono, mas de disponibilidade de umidade na atmosfera. Vamos lembrar, árvores bombeiam água para a atmosfera através do processo de evapotranspiração. Então, se você vai desmatando, você vai reduzindo essa umidade atmosférica, você vai reduzindo a proteção do solo, que vai se tornando cada vez mais aquecido. Você tem uma tendência de ter um clima mais árido e um solo mais pobre. E esse ano passado, se eu não me engano, foi 2023, eu acho, o INPE junto com o CEMADAN, ele detectou o primeiro foco de ambiente árido no Brasil. O Brasil tinha, na pior hipótese, um clima semiárido. Pela primeira vez, foi detectado um limiar de um índice de aridez abaixo de 0,3. Outro impacto vem de uma ação associada. O desmatamento está muito associado aos incêndios florestais. Por quê? Novamente, o desmatador ele corta a vegetação de interesse econômico, depois ele passa o trator e para limpar o solo, por hábito, utiliza-se o fogo. Esse fogo, ele dificilmente é feito, já que o cara já está irregular, em uma queima controlada. O que é que ele faz? Ele toca fogo ali na área e faz a limpeza de tudo. Resultado, você acaba tendo esse fogo ultrapassando o limite do imóvel rural, pega na floresta que está ali vizinha. Muitas vezes eles fazem isso durante a estação seca, porque eles, no final da estação seca, eles estão se preparando já para o início do período chuvoso. E aí você tem casos. Não é todo ano, a gente tem muito incêndio, a gente tem bastante incêndio, mas existem anos que são especiais, principalmente anos de efeito do El Niño, onde você tem um clima mais seco no país. E aí você tem mapas como esse aqui, onde estão os focos de incêndio aqui, detectados pela plataforma BD Queimadas do INPE. Então a gente tem muita ocorrência de incêndios florestais, não só associada a desmatamento, vamos deixar claro. Tem gente que faz, por exemplo, limpeza de pastagem dessa forma, tem gente que faz manejo dos restos da agricultura, pega, toca fogo e acaba perdendo o controle e se torna um grande incêndio. Então, é algo que está associado, libera toneladas de carbono. E no caso do corte seletivo, quais vão ser os impactos? São muito próximos do desmatamento, mas são um pouco menores. Ele ameaça a sobrevivência da espécie explorada. Você tem regiões onde determinadas espécies foram exploradas até chegar muito perto da extinção devido ao seu valor comercial. Como é um impacto direcionado, acaba que às vezes ele pode ser mais intenso com relação a essa espécie, porque todos os esforços estão focados em sua supressão. Ele altera a estrutura da floresta. Vamos lá, eu tenho aqui um dossel que está todo fechadinho, bonitinho. Então, quem está aqui embaixo do dossel são espécies que já estão habituadas ao sombreamento. E quem está aqui no miolo da floresta, fora do efeito de borda, são árvores mais tardias. Quando eu abro uma clareira aqui dentro, vai ter um Czinho de clareira. Quando eu abro uma clareira aqui dentro, o que é que vai acontecer? Vai entrar mais luz e aí sementes de plantas pioneiras e ruderais que têm maior capacidade competitiva vão brotar. E elas vão ter uma capacidade de sobrevivência e de se proliferar maior, porque elas vão ter vantagem competitiva ali com aquelas espécies, com relação àquelas espécies que precisavam desse sombreamento. Então, conforme eu vou abrindo várias clareiras para corte seletivo aqui no meio, eu vou mudando a estrutura, não só em termos de estratos da vegetação,
mas em termos de composição da biodiversidade. E com isso você faz o quê? Você reduz a biodiversidade. Por quê? Porque você elimina as espécies mais tardias e mais sensíveis de dentro da área de núcleo do fragmento florestal. Fora isso, você vai prejudicar os processos de sucessão ecológica, por quê? Porque você vai fazer com que eles regridam, porque você vai trazer aquelas plantas pioneiras que têm vantagem competitiva de volta para áreas onde elas já tinham sido eliminadas pelo próprio processo de sucessão natural, onde as espécies mais tardias já haviam sombreado, elas haviam caído e outras estavam tomando o seu lugar. Então você acaba prejudicando esse processo de sucessão. E vamos adicionar a isso que boa parte das espécies de interesse comercial são espécies tardias, porque elas adotam dimensões maiores, né, troncos mais largos, que dão origem a materiais de melhor qualidade e de maior valor agregado. E o que é que vem sendo feito para prevenir o desmatamento? Estímulo a iniciativas de produção sustentável, então vocês podem procurar notícias, tem inúmeras notícias por aí. Incentivo de SAFs, manejo de cabruca. Cabruca, gente, é a Mata Atlântica associado ao cacau, tá? Então, manejo agroflorestal, né, quintais agroecológicos. Existem inúmeras iniciativas para tentar adotar práticas sustentáveis. Fora isso, programas de recuperação de nascentes, recuperação de solo, tudo isso sendo fomentado pelo poder público, principalmente através de convênios e iniciativas financiadas por bancos internacionais. Você tem também a questão da instituição de políticas de pagamentos por serviços ambientais, que tem como objetivo principal fomentar, né, estimular o agricultor a adotar práticas sustentáveis também no cultivo do solo. Então, mas essas políticas são muito mais voltadas para a preservação em si. Por exemplo, você vai preservar a sua nascente e você vai receber uma compensação financeira por isso. Você tem, por exemplo, bolsas verdes nesse sentido. Você tem uma série de mecanismos econômicos aí nesse sentido de fomentar para que o particular proporcione e promova não só a preservação, como também a recuperação ambiental. E você tem os programas de educação ambiental e extensão rural, que são para sensibilização e para capacitação dos produtores rurais e das comunidades rurais, no sentido de adotar práticas mais sustentáveis com relação à vegetação, com relação aos ambientes nos quais eles estão inseridos. Minha prevenção falhou, e agora o que é que eu vou fazer? Aí agora entra o Estado com o poder de polícia. O que é que a gente faz quando a prevenção falha? A gente toma medidas de controle do desmatamento. Para o controle do desmatamento, a gente tem adotado principalmente, eu vou fazer de novo aqui a mágica de sumir da tela, tá? Eu me esqueci agora quem foi, mas depois eu vou dizer, eu vou, não vou dizer quem foi não, para você não ficar com vergonha, mas tá vendo aí, ó, eu vi seu comentário e tô melhorando, tá vendo? Estamos nos esforçando. Para o controle do desmatamento, a gente vai ter o monitoramento orbital. E é o monitoramento orbital? Sensoriamento remoto da vegetação através de imagens de satélite. Você tem redes de satélite de média e alta resolução, cobrindo o Brasil praticamente diariamente, fazendo o monitoramento da vegetação. Vocês podem ver aqui, eu trouxe duas imagens. Nessa aqui, a gente tem uma situação de corte raso, você vê que é bem fácil de ver. Já nessa outra imagem é um corte seletivo. Olha só, para o olho destreinado, muitas vezes você não vai ver essas linhas aqui, ou não vai perceber essas linhas como áreas de desmatamento. Aqui é fácil de ver porque já está delineado, mas quando você pega em uma paisagem muito grande, por exemplo, uma paisagem, aqui a gente está falando de um imóvel rural, mas, por exemplo, você pode pegar, às vezes, uma cena de uma imagem de satélite com 5 quilômetros por 5 quilômetros. E aí você achar essas linhas é muito difícil, então se aplica softwares de processamento, inteligência artificial, uma série de tecnologias de ponta. O pessoal acha que o serviço público não tem, mas tem ferramentas de ponta aí sendo utilizadas para esse tipo de finalidade. Você vai ter a fiscalização desses alertas de desmatamento. Isso aqui hoje, gente, vira uma coisa chamada alerta de desmatamento, tá? Os órgãos ambientais recebem essa poligonal e designam técnicos habilitados para ir lá, fazer a fiscalização, verificar o que foi que aconteceu, constatar de fato o desmatamento e tomar as medidas necessárias para punição e remediação do dano. E o combate às atividades econômicas irregulares. Então, para muito além do desmatamento, tenta-se impedir o avanço do garimpo, da grilagem de terra, tenta-se controlar as ações que dão origem ao desmatamento. Porque eu repito o que eu já venho falando em outros temas que a gente abordou aqui no nosso canal. O desmatamento, via de regra, ele é um meio para se alcançar um fim. Ele não é um fim nele mesmo. Então, você desmata para implantar uma pastagem, você desmata para implantar um garimpo.
Então você tem que combater não só o desmatamento, senão enxugar gelo, você tem que combater as atividades ilegais. Aqui vocês estão vendo o Map Biomas, né, que é o Map Biomas Alerta. Isso aqui é uma base pública, tá? Tá vendo aqui, ó, não tem nome de usuário, tá vendo? Eu não loguei no sistema, não sou eu. Tá? É sempre importante deixar claro, porque como eu sou servidor público, eu preciso seguir algumas regras sobre as coisas. Meus acessos ao sistema eu não divulgo e não posso divulgar devido à lei de sigilo de informação, lei de proteção de dados, na verdade. Isso aqui é uma base de dados pública. E vê só, cada pontinho desse aqui vermelho, gente, no mapa do Brasil, é um desmatamento. Aqui eu fiz um recorte da tela com zoom. Olha só, quando o fiscal vai olhar na tela que dá o zoom, olha, você já tem aqui todo o recorte das áreas que foram detectados os desmatamentos, onde é que foi desmatado, e aí você vai apurar, foi um desmatamento autorizado ou não. Se não foi autorizado, vai ser tomada a medida necessária para buscar a remediação do dano, a compensação do dano e a punição do infrator. Mas vocês podem ver, isso aqui é o trabalho que a gente tem pela frente, gente. Cada um desses é um alerta de desmatamento no Brasil. Hoje nós temos um total de 445.423 alertas de desmatamento ativos na plataforma do Map Biomas. E como é que a gente vai buscar essa punição? Deixa eu botar meu rostinho aqui de novo para vocês verem que eu estou aqui com vocês, né? Lei de crimes ambientais. A lei de crimes ambientais tipifica como crime o desmatamento, exploração econômica ou degradação de floresta, plantada ou nativa em terras de domínio público ou devoluta sem autorização do órgão competente. Isso aqui vai se aplicar principalmente da região da Amazônia, tá? Eh, eu trouxe esse aqui mais especificamente por quê? Porque existe um foco muito grande no combate ao desmatamento da Amazônia. Mas, via de regra, e quem é que vai fazer o processo penal dos infratores? Quem vai fazer o processo penal dos infratores é o Ministério Público através do Judiciário. A gente a gente que eu digo assim, né, o executivo, né, as autarquias e órgãos do executivo, eles não atuam nisso aqui, tá? A gente não prende as pessoas e condena, aí vai para o Judiciário, porque pena de reclusão só pode ser determinada na Justiça. O que a gente vai atuar como órgão ambiental, geralmente, é isso aqui, ó, são as infrações administrativas ambientais. Considera-se infração administrativa ambiental toda a ação ou omissão, ou seja, a sua falta de ação que acarrete dano ao meio ambiente também vai ser uma infração que viole as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente. E aí você tem uma série de situações que são tipificadas como infração ambiental. Desmatar a corte raso, florestas ou demais formas de vegetação nativa fora da reserva legal sem autorização, ou seja, vegetação em geral, fora da Amazônia, fora de Mata Atlântica protegida, né, no caso das situações protegidas na lei, fora de reserva legal e APP, multa de R$ 1.000 por hectare ou fração. Tá? Isso está determinado no decreto federal. R$ 1.000 por hectare ou fração. Se você parar para avaliar bem, existem muitas infrações que, se não forem processadas no âmbito jurídico, no âmbito do judiciário, acaba compensando para o infrator. Por quê? Porque o infrator, ele vai pagar R$ 1.000 por hectare que ele desmatou, mas quanto ele vai auferir de lucro? Então a gente acaba esbarrando às vezes no aspecto de que degradar compensa, quando a gente analisa do ponto de vista administrativo. Então, o processo judiciário com as penalidades, não apenas de crimes ambientais, mas as indenizações civis exigidas pelo Ministério Público junto à Justiça, são importantíssimos para você poder diminuir, né, para você poder desincentivar, vamos dizer assim, o infrator de cometer esse tipo de infração ambiental. Outro aspecto que tem pesado muito é a cobrança do próprio mercado consumidor de ter produtos ambientalmente responsáveis. Então, você tem da União Europeia, por exemplo, existe uma pressão muito grande na União Europeia para um embargo contra produtos brasileiros provenientes de área de desmatamento, tanto ilegais como legalizados. Então, mesmo que autorizado pelo órgão competente, a União Europeia não quer saber, eles não querem que esses produtos entrem no seu mercado. Está gerando uma polêmica gigantesca, porque isso inclusive invade, até certo ponto, a soberania nacional. Só que ao mesmo tempo, é prerrogativa dos países determinar dentro do seu mercado consumidor o que pode entrar ou não. Eles não podem nos dizer o que fazer, mas eles podem dizer o que é que eles podem comprar. E isso aí está gerando um embate muito grande comercial, né, uma disputa comercial muito grande aí, internacional. Inclusive, muitas pessoas colocam que isso não tem nada de ambiental, isso é uma questão de protecionismo do mercado deles, que não deixa de ser verdade, que a Europa é um mercado protecionista do ponto de vista econômico, mas existe aí uma cobrança e uma pressão por parte dos organismos internacionais.
Aqui quando a gente fala de corte seletivo, explorar ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécie nativa plantada localizada fora da área de reserva legal, averbada de domínio público ou privado, ou seja, pode ser área pública ou área privada, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente. Multa de R$ 300 por unidade, no caso do corte seletivo, estéreo, quilo, MDC ou metro cúbico. Então, você sai aí da questão do todo, digamos assim, do corte raso para a exploração florestal seletiva. Então, são essas as ferramentas que a gente tem para tentar combater o desmatamento, são essas ferramentas que a gente tem para monitorar e tentar prevenir. E era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês sobre desmatamento e corte seletivo. Eu não tenho muito mais para trazer, porque assim, é algo que está muito já enraizado no senso comum, né? As informações já são amplamente divulgadas, e para aprofundar um pouco mais, você teria que fazer análise de casos específicos, alguma coisa desse tipo. Se vocês quiserem que eu faça alguma complementação do tema com alguma parte específica, falando de alguma temática específica, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar buscar fazer uma complementação. Mas eu acho que o que a gente trouxe aqui cobre a maior parte dos temas, até porque eu fui um pouco além, né? Eu trouxe, por exemplo, a legislação aplicável, que penaliza nos casos de infração administrativa, que não vai cair no concurso, mas vai cair no concurso do IBAMA, então fica de olho, assiste a aula, presta atenção, vai ler a legislação, tá bom? Gente, vamos ficando por aqui. Desejo a todos vocês bons estudos, sucesso, fiquem bem e até a próxima aula. Até lá.